Fala, nação, vocês não vão acreditar no que a Globo mostrou hoje, está imperdível. Será que o Lucas Paquetá vai estrear contra o Corinthians na Supercopa do Brasil? Tudo isso e muito mais, bora pro vídeo. Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar. Bora começar com o Flamengo, que ia apresentar o Paquetá hoje, mas os planos mudaram. O Edson Viana sabe de tudo. Olá, muito boa tarde. A torcida do Flamengo está em compasso de espera por Lucas Paquetá, mas ainda faltam algumas questões burocráticas para a assinatura de contrato. O jogador esteve hoje de manhã aqui no Ninho do Urubu. Existia até a expectativa de que ele fosse apresentado oficialmente com uma entrevista coletiva, mas isso não aconteceu porque o contrato ainda não estava assinado. O que faltou? Uma pendência burocrática entre o Paquetá e o West Ham da Inglaterra. Já está tudo certo entre o Flamengo, o time inglês e o jogador, mas ficou faltando resolver essas questões. Ele até teve no Ninho do Urubu ontem, mas não treinou, fez apenas exames médicos aqui e também numa clínica. Uma vez que tudo isso esteja superado, o próximo passo é o Flamengo correr para regularizar o Paquetá na CBF. Quando ele sair no boletim informativo diário da entidade, aí sim ele vai estar à disposição do Felipe Luiz para, por exemplo, jogar no próximo domingo, na decisão da Supercopa contra o Corinthians, lá em Brasília. Isso tudo acabou atrapalhando a preparação dele, porque o Flamengo só tem mais uma sessão de treino amanhã de manhã, viaja à tarde, o Paquetá já vem de um períodozinho de inatividade, não joga desde o último dia 6 de janeiro. É mais um desafio aí para o jogador nessa volta ao Flamengo. Um abraço a todos. Domingo tem Flamengo e Corinthians valendo a Supercopa Rei. A Globo, claro, vai transmitir esse jogaço ao vivo. O Carlos Gil já está lá em Brasília e sabe tudo do Flamengo. Fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Falamos aqui do Mané Garrincha, o palco da decisão. Agora há pouco caiu uma chuvarada aqui em Brasília. Sempre fica uma preocupação sobre o impacto disso no estado do gramado. Mas Flamengo e Corinthians só chegam à capital federal amanhã. Ninguém vai treinar por aqui, só o jogo mesmo domingo, 4 da tarde. O Flamengo defende o título da competição. Venceu ano passado o Botafogo. Aliás, desde 2019, quando a Supercopa foi recriada, o rubro-negro só não esteve na final de 2024. Um início de ano complicado, né? São duas derrotas seguidas já no Carioca, no Brasileiro, com o time principal, e já gera uma pressão aí por um bom resultado nessa primeira decisão do ano. Em relação ao time que vai a campo, o Felipe Luiz não tem nenhum problema de ordem médica. O Jorginho foi expulso contra o São Paulo no Brasileiro, mas isso não tem nenhum impacto na Supercopa, ele pode ser escalado normalmente. Fica só aí a expectativa para a regularização do Lucas Paquetá, para saber se o novo reforço do clube terá condições de jogo ou não nessa decisão, jogar pelo menos alguns minutinhos aí para agradar a torcida rubro-negra, que vai lotar o estádio, 70 mil lugares, rubro-negros e corintianos esgotando todos os ingressos. Abraço, gente! Olha, e o Pep Guardiola disse o seguinte, abre aspas, ele, Lucas Paquetá, é muito bom protegendo a bola, tem gol e personalidade, é um jogador fantástico. Fico feliz que ele tenha voltado ao Brasil para estar com a sua gente. Eu desejo a ele tudo de melhor, fecha aspas, para o Pep Guardiola, treinador do Manchester City, todo mundo sabe, mas foi ele que pediu o Lucas Paquetá em 2024, 2025, quando ele estava no meio da sua investigação por conta dos cartões amarelos e o Manchester City chegou a oferecer entre 80 e 90 milhões de euros para ter o jogador. E agora? E agora a gente analisa com o Caio Alves, do Data ESPN, um pouco do jogo, o estilo, as características, as possibilidades que o Lucas Paquetá apresentava no sentido de utilização no West Ham. E também jogo para você, e aí coloque, durante toda a sua análise, onde achar melhor, uma coisa que eu vi em debates em fóruns da torcida, de o Paquetá é mais ou menos ali numa faixa de campo parecida com a Arrascaeta. Dá para jogar? Todo mundo imagina que sim, mas alguém precisa comprometer estar no seu local favorável no campo e tudo mais. Boa noite, seja bem-vindo, Caio. Boa noite, Felipe, Marcela, amigos, fãs de esporte, em especial torcedor do Flamengo. Já respondendo de antemão, pode ficar despreocupado, o Paquetá joga em todas, é o que a gente chama de jogador universal. A gente vai destrinchar aqui na análise, mas para mim foi perfeita a declaração do Nuno Espírito Santo, do Guardiola também falando sobre o Paquetá. Ele é único porque ele faz tudo e tudo muito bem, independentemente da zona do campo, a gente vai mostrar aqui. A gente vai ver ele em diversas posições do campo, seja no corredor esquerdo, direito, no meio, que vai dar o tom e vai mostrar basicamente o que o Felipe Luiz vai poder fazer com o Felipe Luiz. Começando pela região esquerda do campo, que é nos últimos meses onde ele estava jogando no West Ham. Finalização.
Isso ele agrega bastante ao time. A gente vê ele conduzindo e finalizando de média e de longa distância. A gente já viu aí durante esses últimos dias vários gols do Lucas Paquetá de longa distância, principalmente no West Ham, porque ele é muito bom nessa questão. Então, com a perna esquerda e com a perna direita, que não é a dominante dele. Então, por que ele pode jogar em diversas faixas do campo? Porque ele sabe usar as duas pernas muito bem. Obviamente que a esquerda é a dominante, mas a direita ele sabe muito bem, em nível basicamente ali próximo, sabe utilizar o pé direito. Então a gente vê ele no corredor esquerdo, saindo de fora para dentro, já corta, e aí normalmente quando não se tem o pé direito, o pé não dominante para usar, o que acontece? A jogada para aqui, quando não se sabe usar o pé não dominante, e aí tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar a bola, mas não é o caso do Paquetá. Já que ele sabe usar o pé direito, por que não fazê-lo? Então finaliza de longa distância, de perna direita a não dominante. Então justamente por isso ele sabe jogar no corredor esquerdo, embora não seja o forte dele. Outra questão, e aí a gente vai começar a apontar os pormenores do jogo, o que normalmente aparece pouco, essa questão de mapear o campo. Então a gente vê o jogador aqui do West Ham, ele tá basicamente, logicamente não impedimento, mas no limite da linha, e é o último homem do West Ham. O Lucas Paquetá, a gente tá vendo que a bola sequer tá ali na região do zoom, porque ele consegue, antes de receber essa bola, mapeia o espaço, mapeia quem tá livre, para quê? Para justamente, com a perna direita não dominante, fazer o passe e colocar o jogador na cara do gol. Então ele sabe muito bem atuar em zonas reduzidas, como nesse caso aqui, para mim é o lance perfeito, que resume muito bem o que o Paquetá consegue entregar para a sua equipe. A gente vendo aqui ele contra o Brighton, ele que tem o pé esquerdo dominante, normalmente em zonas mais reduzidas, na Premier League a gente vê que jogadores que precisam ser cognitivamente superiores. Por quê? Atuar em zonas reduzidas é mais difícil, você precisa dar mais toques na bola, mas para jogador de alto nível como o Paquetá, em 2 toques, 2 toques é tudo resolvido. Então a gente vê ele marcado, mas outros jogadores ali nessa zona reduzida. O que o Paquetá faz? Domina com a esquerda, já antecipando para o lance. Com a perna direita ele faz o passe, em 2 toques ele cria uma chance para o West Ham. Então é esse tipo de pormenor, é esse tipo de ocasião criada que faz o Lucas Paquetá e outros jogadores de Premier League, de La Liga, um jogador de alto nível, que consegue resolver tudo em zonas reduzidas, que é onde o jogo acontece, com 2 toques. E aí, uma questão que pouca gente fala, eu vi pouca gente comentando, é o jogo aéreo do Paquetá. Ele é um jogador com uma boa estatura, mas mais além da boa estatura, é a impulsão que ele tem. Ele gosta sempre de chegar na área, gosta sempre de pisar na área, de ir de área a área, como a gente costuma falar. E aí, quando ele chega na área, já em impulsão, já em velocidade, além da boa estatura, acontece esse tipo de lance aqui. Então, é uma questão também, ainda mais o Flamengo, que sabe jogar com bolas paradas, com escanteios, vai ser importante quando ele não cobrar, porque ele também tem essa questão de bola parada. E aí, pra gente finalizar, em pênaltis, parece que pênalti é loteria, pênalti é sorte, mas o Lucas Paquetá também tem essa questão muito positiva no jogo dele, que é o quê? A característica que a gente chama de dependência, que é o quê? Basicamente, depender da resposta do goleiro. Se o goleiro vai para um lado, na medida do possível, ele quebra o pé, que a gente chama, né? Bate no lado oposto e sai o gol. Então, nas penalidades, assim, o Lucas Paquetá sempre espera o goleiro para finalizar no canto oposto. E Caio... É tudo isso e muito... E ainda dança. E ainda dança. Boa. E ainda dança. E Caio, o Felipe Luiz vai poder mudar até o desenho do meio de campo do Flamengo com ele, né? Porque hoje com o Arrascaeta sempre 2 volantes, seria Pulgar, Jorginho e o Arrascaeta, meia, né? Num 4-2-3-1. Ele pode jogar, dentro da tua descrição aqui, ser o jogador do lado esquerdo com Jorginho e Pulgar. Sim. Sem o Arrascaeta, você pode até ter o Arrascaeta, aí você muda, aí fica um losango. Mas sem o Arrascaeta, Pulgar, Jorginho e Paquetá, aí o Felipe Luiz Pedro, um centroavante, ele pode ter 2 pontas, ou um meia e um ponta. Assim, ele dá ao Flamengo uma configuração com e sem a bola diferente do formato que o Flamengo vem tendo até agora. A vida do Arrascaeta vai ficar mais, eu diria, mais tranquila. Totalmente. Porque ele vai poder estar mais pronto, inteiro para as decisões,
com o Paquetá ao lado dele ou sem Paquetá, e pode até o Paquetá, dentro desse desenho que pode surgir no meio de campo, assumir a condição. Isso é o futuro, mas ele é mais novo que o Arrascaeta e na condição física isso é importante. Ele vem de um futebol com um grau de intensidade que não dá para comparar. Isso pode ser muito importante para o Flamengo. O Paquetá está de volta ao futebol brasileiro. Na verdade, está de volta ao Flamengo na maior contratação da história do futebol brasileiro, 42 milhões de euros. Termina a novela e o Flamengo faz uma contratação estratosférica se a gente analisar o contexto que a gente vive aqui no Brasil. Gente, eu não consigo entender, do ponto de vista técnico, quem está questionando a contratação. De verdade. Porra, achar que o Paquetá é um mau jogador, aí é não ter visto futebol nos últimos 5, 6 anos. Por mais que ele tenha vivido nos últimos 2 anos e meio um momento técnico ruim, abaixo do que ele pode, em virtude das acusações, das apostas que mexeriam com a cabeça de qualquer pessoa. Você ter a possibilidade de ter a sua carreira abreviada obviamente deixaria um desconforto no dia a dia de qualquer um. Então, levando isso em consideração, eu olho para esses últimos anos da carreira dele, dando uma, entre aspas, passada de pano na queda de nível que ele teve, tá? Eu acho que qualquer um deveria olhar dessa forma, mas isso não interfere na avaliação técnica que eu tenho do jogador. Gente, estamos falando de um cara que foi titular na Copa do Mundo do ano passado, na Copa do Mundo de 2022, né? Na última Copa, portanto, e que tem chances ainda de ser titular na Copa de 2026, e eu acho que esse movimento dele o aproxima dessa condição. Não estou dizendo que ele vai ser titular e nem que ele deveria ser titular, mas encaro que um jogador com a técnica que ele tem, com a dinâmica que ele oferece, ele pode muito bem, com a confiança no alto, sabe, que eu imagino que ele vai recuperar aqui no futebol brasileiro, ganhar uma vaga. E se não ganhar uma vaga de titular, mas ganhar uma vaga de um cara frequentemente utilizado pelo Carlo Ancelotti. Já era convocado e talvez tenha agora uma chance de ser titular. Mas tem vários tópicos aqui que a gente tem que falar. Primeiro, sobre os valores. 42 milhões de euros. Parcelados, né? O Flamengo vai pagar em torno de 15 milhões aí à vista e o resto vai parcelar até 2028. Suave para o Flamengo fazer isso. E o valor que eu analiso como compatível com o que o Paquetá é hoje no cenário do futebol mundial. Se ele saísse para qualquer outro time da Europa, muito provavelmente os valores estariam girando nessa casa aí dos 40, talvez por ser Europa, inflacionasse até um pouquinho mais, 50 milhões, 55. Então, do ponto de vista de negócios, o Flamengo fez um bom negócio. Se o Flamengo pode, e eu falei isso num vídeo mais curto que eu gravei lá no meu Instagram, o Flamengo deveria fazer um movimento? Sim. Por quê? Porque ele pode fazer. Porque ele pode se dar ao luxo de contratar alguém por 40 e poucos milhões de euros. E tem mais. O Flamengo hoje não deveria investir nenhum real num jogador que fosse só de composição de elenco. A partir de agora, tá? Olhando as mexidas que fez, já trouxe um goleiro reserva e trouxe um zagueiro para compor ali um dos 4 zagueiros do elenco. A partir deste momento, o Flamengo não deveria, na minha cabeça, a não ser que ele perca algum jogador de composição. Aí você traz um outro de composição. Enquanto não perder um jogador de composição de elenco, o Flamengo só deveria fazer contratações de jogadores que fossem claramente talentos para brigar pela titularidade ou titulares absolutos, que é o caso do Paquetá. Ele pode até não ser titular absoluto no primeiro momento, em virtude do respeito que você tem pela trajetória de todo mundo que está lá dentro e pela construção de um grupo forte e de um ambiente saudável. Mas ele é titular do Flamengo, ele vem para ser titular do Flamengo. Tecnicamente, ninguém discute isso. Então, eu acho que todas as contratações daqui para frente, no elenco do Flamengo, enquanto ele não perder jogadores, deveriam ser jogadores que fossem titulares. Jogadores que chegassem para... Não vou chamar de resolver o problema, porque o time do Flamengo não tem problemas. O elenco do Flamengo não tem problemas. Ele pode não ser 100% homogêneo em termos de talento, que é impossível, nenhum elenco do mundo tem o mesmo talento entre os titulares e os reservas, mas o elenco do Flamengo é espetacular e dentro da realidade que ele vive, que é a realidade sul-americana, ele é o melhor elenco que tem. Então, ligar o ar aqui, né, irmão? Ficou calor. Então, gente,
não dá pra gente questionar essa contratação e o elenco do Flamengo. Ele é o melhor das Américas, é o elenco que foi campeão brasileiro, é o elenco que foi campeão da Libertadores, é o elenco que foi vice-campeão do mundo, né, no Mundial de Clubes e que na Copa do Mundo de Clubes já tinha feito um bom papel. Vamos para as reflexões aonde que o Paquetá vai jogar nesse time. O Paquetá é um cara muito versátil. Pode jogar... Eu vou até exagerar, dizer que ele pode jogar em 6 posições do meio de campo, tá? 6 posições do meio para frente, desculpa. Primeiro homem, não acho que deva fazer. Não acho que faça, mas, como eu falei que eu ia exagerar, tem uma merda generalizada, você tá precisando do resultado, você pode ter Paquetá e Jorginho jogando por dentro ali, e ele mais como segundo, mas vocês entenderam onde eu quero chegar. Então, o segundo homem de meio campo, já fez algumas vezes, inclusive na seleção brasileira, pode fazer. Terceiro homem de meio campo, o Flamengo não joga com esses 3 caras por ali, joga com 2, mas se quiser jogar com o Paquetá por ali, pode fazer o Paquetá, esse terceiro homem de meio campo. Pode jogar na função que hoje é do Arrascaeta, do cara mais por trás do atacante. E acho que é a melhor função que ele faz dentro de um campo de futebol, mas eu não sacrificaria o Arrascaeta para colocar o Paquetá por ali. E o Paquetá pode fazer as 2 beiradas, lado esquerdo e lado direito. Então aí já estamos falando de 5 posições que eu citei. Qual seria a sexta? Jogar como o cara mais enfiado, coisa que ele chegou a fazer no Flamengo, se eu não estou enganado, o Rueda era o treinador, não é a característica dele, mas pode fazer também. Então, eu enxergo o Paquetá como um cara de, efetivamente, 4 funções no meio de campo. Segundo homem, 5, né? Segundo homem, terceiro homem, 10 e beiradas, tá? Eu acho que ele entrega tudo isso. Então, qualquer jogador do Flamengo hoje que tá nessa função, ele pode ser substituído pelo Paquetá. Dentro das características de cada jogador do Flamengo hoje, eu acho que Jorginho e Pulgar não saem, tá? Aí você tem Arrascaeta que não sai e os beiradas podem sair. Carrascal, Samuel Lino, quem que iria compor com o Paquetá esse meio de campo? Será que se você tiver Carrascal, Arrascaeta e Paquetá, não vai faltar profundidade? Não vai faltar até velocidade na ponta? Desses todos aí, o Paquetá é o mais rápido, que ataca mais o espaço. Será que não vai faltar profundidade? Eu acho que é um tema que o Flamengo tem que entender taticamente. Aí, de repente, você vai ter que sacar o Pedro para poder ter alguém de mobilidade atacando os espaços para esses outros caras entrarem por dentro. Acho que são respostas táticas. Nação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Eu vejo que pouca gente está deixando like. Deixa o like para fortalecer o canal e divulgar para mais pessoas. Mas vamos ao que interessa. O Flamengo acaba de contratar o Paquetá e, como sempre, a mídia paulista começa a desdenhar da contratação do Flamengo, falando mal da contratação. O próprio Neto aí dos donos da bola comentou sobre o Lucas Paquetá, falando que não é esse jogador todo e que é um jogador de terceira qualidade. Já começou aquela mesma conversa de sempre. O Flamengo contrata um jogador e eles começam a falar mal do jogador. Então, o ideal é nem ligar para esse tipo de gente, nem assistir esse tipo de conteúdo, porque são pessoas que daqui a um mês o Paquetá começa a jogar bem e vão ficar quietinho, não vão falar mais nada. É dos mesmos criadores que o Arrascaeta é pior que o Rodriguinho. Então, essa turma aí é bom nem ligar para eles o que eles falam, mas como vocês podem ver, tem muita gente, analistas que entende muito, tá falando muito bem sobre o Paquetá. É um jogador muito inteligente, para quem assiste Premier League sabe que ele faz multifunções, meia direita, meia esquerda, como um camisa 10 igual no Arrascaeta, segundo volante, como um tripé de meio, joga até de falso 9 sim, ele jogou no Flamengo em 2018, mas já fez essa função também em outros times. É um jogador de alta qualidade, jogador de seleção brasileira, se não é o titular hoje é o 12º, 13º jogador, então é um jogadoraço, jogador de alto nível e que se não viesse para o Flamengo e ele quisesse ficar na Europa em outro clube, provavelmente iria jogar num clube ou um Tottenham, um Chelsea da vida, porque tem muito talento e qualidade. O que pegou ele foi essa questão aí das apostas aí que deu problema, ele se sentiu muito mal mentalmente e daí ele decidiu voltar para casa, para onde ele se sente feliz, se sente alegre, que
torcida vai abraçar ele de todas as formas possíveis. O jogador tem muita qualidade, o que faltava a ele era isso, ele voltar para casa, estabilizar e vai voltar a jogar aquela bola que todo mundo viu. Então o Paquetá tem muito talento, né? Um jogador de alta intensidade, de muita força física, de recuperação, jogo sem bola, é um jogador bem ligado, quando perde a bola o jogador já tenta recuperar a bola, então é um jogadoraço. Provavelmente jogará entre uma das pontas, entre um meia, ponta não, né? Mais como meia, né? Como meia direita ou um meia esquerda, no lugar provavelmente do Carrascal no primeiro momento. O Lino ou o Cebolinha deve ser o titular pelo lado esquerdo, a priori. Mas é um jogador que, como muitos estão falando aí, ele vai poder descansar o Arrascaeta, vai poder descansar o Jorginho. Então é um jogador que tem muita qualidade. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!